queria completar o que a gente estava fazendo na aula passada, que era finalizar a questão da reflexão de ondas. A gente tratou na aula passada da situação em que a extremidade é fixa, e o que a gente viu é que no caso de uma extremidade fixa, porque a condição de contorno, digamos que a extremidade seja fixa em y igual a zero. Então a condição de contorno é que y de zero em qualquer instante de tempo t é igual a zero. O que nós deduzimos dessa condição aqui, lembrando, né, o que a gente fez, nossa corda eventualmente começa aqui, a extremidade é fixa, então posso pensar numa barra. Se a gente tiver um pulso se propagando neste sentido, o que a gente disse é que a gente podia imaginar um prolongamento da corda no sentido, né, de y negativo e um pulso que se propaga nessa corda imaginária no sentido contrário. O que a gente deduziu sobre esse pulso que se propaga no sentido contrário? A gente deduziu que se isso aqui for um f de x mais vt, que isso aqui seria um g de x menos vt, e que, porque em y igual a zero, isso aqui obrigatoriamente igual a zero, que f de vt mais g de menos vt seria igual a zero, portanto que g seria menos f, certo? Logo, esse desenho aqui corresponde ao mesmo pulso, mas com, se quiserem, a fase invertida, né, ou a amplitude multiplicada por menos 1, certo? É exatamente o mesmo pulso, de forma que quando eles se encontram na origem, o pulso que se propaga na corda real, o pulso que se propaga no prolongamento de corda, eles interferem na origem destrutivamente, de forma que na origem o deslocamento é sempre nulo. Tá? A gente viu na animação, e a gente viu no sistema de varetas, que de fato é o que a gente observa, né? Quando eu segurava a vareta e excitava um pulso, ele voltava invertido. Tá? Bom, se a extremidade, por outro lado, for livre, que tipo de condição de contorno a gente vai ter numa extremidade livre? Um exemplo seria, vou desenhar isso com espaço, seria uma barra, um anel e isso aqui. Se a gente imaginar o prolongamento, a gente também poderia imaginar um pulso nessa corda imaginária. A pergunta agora é, qual é a condição que deve ser satisfeita em x igual a zero? A extremidade é livre. O que significa livre? A corda está sob tensão, né? Por isso que eu desenhei um anel aqui. Ela é livre para deslizar neste sentido. O que isso quer dizer, ser livre? Vamos, gente, ajuda. O que caracteriza uma partícula livre? Não tem vínculo? Não tem força resultante agindo sobre ela. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o movimento em y aqui é livre, isso significa que a força em y em x igual a zero em qualquer instante de tempo é identicamente nula. Mas a gente já viu que a força em y é dada por T, tensão seno de θ,
Seno de θ para θ pequeno é aproximadamente a tangente de θ é dy dx, né? Então isso quer dizer que t dy dx em zero em qualquer instante de tempo é zero, portanto, a derivada de y em relação a x tem que ser zero. Certo? Bom, aí vem a nossa questão. Aqui eu tenho um pulso que se propaga neste sentido, aqui eu tenho um pulso que se propaga na minha corda imaginária no sentido oposto. E o que eu quero garantir, né, se isso aqui for F e isso aqui G, F de x mais VT, G de x menos VT, eu tenho que garantir algumas coisas. A primeira coisa é que isto aqui, no fundo, vai corresponder a uma coordenada x', né? A função só depende de uma coordenada x'. Isto aqui vai corresponder a uma coordenada x duas linhas, mas esta função só é diferente de zero, né? G é diferente de zero se e somente se x duas linhas for igual a menos x', não é isso? O pulso viaja com a mesma velocidade. Se eles chegarem em instantes diferentes aqui, eles vão interferir? Não, né? Eles não vão interferir aqui, eles vão interferir em algum outro lugar. Mas eu só tenho um pulso se propagando na corda. Então eu não espero ter dois pulsos se propagando na corda real em nenhum instante de tempo, muito menos dois pulsos se propagando na corda imaginária. O que a gente tem na experiência é um pulso que se propaga nessa corda, ele chega aqui e ele volta. Bom, essa condição, portanto, né, se escreve como df dx em zero t mais dg dx em zero e t igual a zero. Certo? Só que, por causa deste vínculo aqui, isso é equivalente a dizer que df dx' menos dg dx duas linhas é igual a zero. Porque x duas linhas é menos x'. Ou, se quiserem, na verdade, mais dg dx duas linhas é igual a zero, ou df dx' menos dg dx' igual a zero. Isso tem que valer para todos os instantes de tempo, né? O que só vai ser verdadeiro se f for igual a g. Não é muito difícil de entender isso com formas específicas de pulso. Se eu tiver formas específicas de pulso, digamos que eu tenha um pulso que tem esse formato. Esse formato, obviamente, a gente não consegue excitar numa corda, né? A gente não vai excitar um formato triangular numa corda. A gente pode excitar algo que seja próximo a isso, em que isso vai ser mais arredondado, isso aqui também vai ser mais arredondado e assim por diante. Certo? Se eu tivesse o mesmo pulso se propagando na corda imaginária, olha a forma dele. Deixa eu até acentuar isso mais. Deixa eu fazer assim.
Fazer bem assimétrico. Ok? Qual que é a condição? Se eu fizesse um pulso aqui do mesmo jeito, esses pulsos vão interferir destrutivamente sempre na origem? Não, né? Por que eles não vão interferir destrutivamente sempre na origem? As derivadas deles, perdão. Porque esta derivada aqui é maior do que essa derivada aqui. Quando esse pulso chega, ele chega, na hora que os dois chegam aqui, eles chegariam. Vou fazer até o pulso mais para frente, né? Eles chegariam assim, né? Certo? O que a gente repara? Essa derivada aqui é muito mais acentuada do que essa daqui. Não é isso que tem que acontecer, né? Se a soma das derivadas tem que se anular, uma derivada tem que ser positiva, né? A outra negativa, mas com a mesma inclinação. Logo, a cara do pulso obviamente não é essa, a cara do pulso é o simétrico perfeito, né? O que significa isso. Certo? É isso que significa a soma das derivadas, né? Ter aquela forma, de modo que a função é a mesma, né? Ela também é positiva, mas ela é espelhada. Ok? De modo que df dx vai ser menos dg dx. Tá? A função, o pulso refletido, tem mesma amplitude, ou seja, não tem inversão, mas ele é espelhado em relação a x igual a zero. E é esse fato dele ser espelhado em relação a x igual a zero que garante que as duas derivadas somadas se anulam. Ok? Bom, uma observação, eu creio que há exercício na lista, né, com pulsos específicos, tá? Mas notem que para isso aqui, qualquer uma das duas situações valer, como é que a gente tem que tratar das condições iniciais? Digamos que eu tenha uma extremidade presa, uma corda de comprimento L, eu vou colocar x igual a zero aqui, essa distância é L. Tá? Quais são as condições iniciais nesse problema? Bom, eu vou dizer que y, né, de x0 é um certo y0 de x correspondente a essa parte aqui, né? Concordam? O que eu vou ter que dizer para que eu consiga tratar desse problema ao longo do tempo inteiro? Eu vou ter que colocar as condições iniciais, né? Isso. Bom, esse y0 de x está representado aqui, né? O que eu posso dizer sobre o pulso na corda imaginária? Ah, não, a extremidade é fixa, né? Então, que posição é essa daqui? L, né?
Os pulsos viajam com a mesma velocidade, não é? Então, se eu pegar essa função aqui, eu posso dizer, por exemplo, que em x igual a 0, y de 0, 0, vale, sei lá, 2 metros. Qual vai ser a condição aqui? Eu vou ter que dizer que y de 2L, 0, vale menos 2 metros, né? Ah, mas a corda só vai até L. Isso. Mas na hora que eu quiser ajustar as minhas funções, essas funções f, g, correspondentes à propagação no sentido positivo e no sentido negativo que vão interferir na origem, quando eu tratar das condições iniciais para o pulso na corda real, eu tenho que tratar das condições iniciais para o pulso na corda imaginária também. Tá certo? Isso impõe uma condição de contorno para o problema completo. Tá? Tem problema na lista, eu sugiro que vocês façam. Tá bom. Tem uma outra situação. Então, o que a gente concluiu? Fizemos análise, da análise a gente concluiu. Extremidade fixa, inversão de fase, de amplitude. Que, se a gente está tratando de uma onda harmônica, é equivalente a multiplicar por E elevado a π, ou seja, multiplicar por menos 1. Se a gente está tratando de uma onda harmônica, multiplicar a onda harmônica por E elevado a π corresponde a adicionar uma fase de π. Extremidade livre, sem inversão de amplitude. O pulso volta com exatamente a mesma fase. A única coisa que acontece é que ele volta espelhado, certo? Mas ele volta, se ele é positivo, ele volta positivo. Tá bom. Observação: existem situações intermediárias. O que seria uma situação intermediária? Vocês conseguem imaginar o que seria uma situação intermediária? Nada? O que acontece se eu tiver a junção entre duas cordas, por exemplo? O que vai mudar se eu tiver duas cordas unidas? Bom, junção de duas cordas significa que eu tenho uma corda aqui, numa determinada posição, ela está amarrada numa outra corda. O que vai ser constante nas duas cordas? O que não vai mudar nas duas cordas? A tensão, né, gente? Se eu puxo, eu estico essas cordas, a tensão tem que ser a mesma ao longo de toda a corda, né? A gente concluiu isso como? Fazendo a análise do movimento, né? Dizendo que se o ângulo é pequeno, não tem movimento na direção horizontal, portanto, a tensão na horizontal, a componente horizontal tem que ser a mesma. Se o ângulo é pequeno, o cosseno de θ pequeno vale aproximadamente 1, portanto, a tensão vai ser constante ao longo das duas cordas. Bom, então, o que pode mudar quando eu mudo de uma corda para outra? Eu vou ter uma densidade μ1 numa corda, uma densidade μ2 na outra corda. O que deve acontecer com um pulso incidente, por exemplo, vindo da corda 1 e encontrando a junção? O que deve acontecer com esse pulso? A amplitude vai mudar. O que deve acontecer com esse pulso? Para onde vai a energia? Vamos lá, gente. Se vocês pegassem duas cordas e juntassem, o que vocês acham que ia acontecer?
talvez a amplitude, talvez a frequência. A gente não pode falar de frequência se eu considerar um único pulso, né? A velocidade certamente vai mudar, porque se a tensão é a mesma e a velocidade é raiz de t sobre μ, mudou μ, a velocidade vai mudar. Mas eu quero saber o que acontece com o pulso. O pulso incidiu de uma corda na junção das duas. O que acontece com o pulso? Tem reflexão, não tem reflexão, tem transmissão, não tem transmissão? O que deve acontecer? Uma parte passa, outra é refletida. Isso. Uma parte do pulso passa, uma parte deve ser refletida. O que vai determinar quanto é transmitido, quanto é refletido? O fato de que, número 1, a junção não se desfaz, nem tem derivada descontínua. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a função correspondendo ao pulso imediatamente à esquerda da junção, o deslocamento imediatamente à esquerda tem que ser igual ao deslocamento imediatamente à direita. Faz sentido, né? Senão, se o deslocamento for diferente, significa que a junção se desfez. Ao mesmo tempo, a derivada tem que ser a mesma dos dois lados, porque se ela não for, vai formar um bico na junção. Isso não vai acontecer. Então, continuidade da função, continuidade da derivada da função. Tá? Essas duas condições vão permitir saber o que acontece na junção. Agora, pelo raciocínio que a gente fez, considerando extremidade livre e extremidade presa, fixa, isso já nos dá a dica, se μ1 for menor do que μ2, o que deve acontecer com o pulso refletido? A parte que volta é como se fosse ele com a fixa. Por quê? Basta pensar num exemplo extremo de um barbante preso numa corda muito mais densa. A corda essencialmente muito mais densa não vai se mover muito pouco. Então a reflexão é muito similar à reflexão numa extremidade fixa. Então há inversão no pulso refletido, na onda refletida. Se por outro lado μ1 for maior do que μ2, não há inversão. Tá? Ou seja, isso aqui se assemelha à extremidade fixa, isso aqui se assemelha à extremidade livre. Dito de outra maneira, a força exercida na vertical por uma corda de densidade maior vai tender a ser uma força grande, pouco movimento. A força exercida por uma corda de densidade menor vai ser muito pequena, próximo de uma extremidade livre. E, de fato, quando a gente observa a junção de duas cordas, acontece exatamente isso. Bom, observação é a mesma fenomenologia é observada com luz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, qual é o equivalente no caso da luz? Onde que a velocidade de propagação das ondas é maior? Numa corda de densidade menor ou numa corda de densidade maior? A velocidade é menor se a corda tem densidade maior, né? Certo? Raiz de t sobre μ. E o que isso quer dizer é que se μ1 for menor do que μ2, a velocidade aqui é maior do que aqui. E o que a gente disse? Nesse caso, a onda volta com uma inversão. Bom, então se eu tenho uma onda de luz que incide do ar num meio como vidro ou água, e eu tenho reflexão numa interface como essa, a onda volta com uma inversão de fase.
A velocidade de propagação é maior no ar do que no vidro ou na água. Da mesma forma, se a onda incide do vidro para o ar, ela está incidindo do meio em que a velocidade é menor para o meio em que a velocidade é maior, não há inversão de fase. Tá? Se assemelha à situação de extremidade livre, extremidade fixa, né? Do mesmo jeito. Tá? Isso aí é informação, tá, gente? Eu não demonstrei isso para vocês, mas eu estou informando que é exatamente a mesma coisa. Bom, tá bom. O próximo passo que a gente daria, em princípio, seria tratar a situação. Né? Então, o que seria o próximo passo? Uma coisa natural seria tratar uma corda com duas extremidades. O que vai acontecer numa corda com duas extremidades? Se eu excitar ondas nessa corda, elas vão se propagar até atingir uma extremidade, depois elas vão se propagar até atingir a outra, até uma, elas vão ficar indo e voltando. De um modo geral, o que eu vou ter? Eu vou ter a superposição em qualquer instante de ondas se propagando em ambos os sentidos, não é? Se eu excitar um pulso, basta vocês lembrarem das varetas, né? Quando eu excito um pulso nas varetas, depois de pouco tempo, o pulso chega na outra extremidade, volta e eu tenho, né, pulso se propagando nos dois sentidos ao mesmo tempo. A gente não vai fazer isso já, porque a gente vai juntar isto aqui, né, que leva ao que a gente chama de modos normais, a gente vai tratar isso junto para ondas na corda e ondas sonoras. Porque o tratamento, no fundo, é o mesmo. Então, ao invés de a gente fazer duas vezes o mesmo tratamento, a gente vai fazer um pequeno parênteses aqui para tratar de ondas sonoras. Bom, qual é o modelo para a gente tratar dessas ondas sonoras? Como é que a gente vai descrever o que acontece? Eu peguei uma fonte elementar de som, trouxe para cá. Só um detalhe. Quem foi que falou que a frequência muda quando a gente muda de corda? Bom, se eu pensar num trem de pulsos chegando numa junção de duas cordas, esse trem de pulsos corresponde a uma certa frequência, concorda? Essa frequência pode mudar quando eu passo de uma corda para outra? Se a gente pensar na condição na junção, que a coordenada y é a mesma, tanto imediatamente à esquerda quanto imediatamente à direita, e a derivada é a mesma, tanto imediatamente à esquerda quanto imediatamente à direita, a taxa com que pulsos chegam na junção tem que ser exatamente a mesma taxa com que os pulsos deixam a junção, não tem? Como a velocidade de propagação não é a mesma, a separação espacial entre esses pulsos numa corda não vai necessariamente corresponder à separação espacial na outra corda. Mas a frequência tem que ser a mesma. Certo? Então, nesse caso, a frequência não muda. Se eu estiver passando de um meio para o outro, simplesmente passando de um meio para o outro, a frequência não muda. Ok? Taxa com que os pulsos chegam na junção tem que ser igual à taxa com que eles saem da junção. Porque a coordenada na junção imediatamente à esquerda e imediatamente à direita é a mesma. Então, não tem jeito, né? Os máximos chegam, certo? Eles têm que sair com a mesma taxa em que eles chegam. Tá? A frequência é a mesma. O que vai mudar nesse caso, se eu tiver uma onda harmônica, o que vai mudar é o comprimento de onda, é o espaçamento entre os máximos, porque a velocidade de propagação não é a mesma. Ok?